Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa 15ª aula, não é isso? É isso mesmo, a aula 15. A aula 15 aqui do nosso comentário exegético, ela já entra aqui no versículo 16, já que na última aula a gente traduziu esse versículo nos seus detalhes, né, mostrando aí cada ponto, né, palavra por palavra, do jeito que eu gosto de fazer com vocês. E agora eu estou aqui diante do texto no versículo 16. Aqui já traduzido, como já coloquei para vocês, atualizada, não é a nossa tradução, né, até porque eu gosto de manter vocês gosto de manter o aluno dentro do texto que ele, digamos assim, ele já está acostumado, né, aí. Então, por isso, aula 15 aqui pra gente poder melhorar aqui. Vamos lá. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Quando a gente está diante de um texto, é importante a gente entender por que esse texto é assim, certo? Qual é a ideia global, certo? O foco para a gente poder entender esse texto aí. E qual é nesse caso? Bom, o foco é exatamente a gente saber o quê? Que o que o autor quer mostrar aqui, basicamente, lembrando aqui, estamos no versículo 16, e eu divido aqui em partes menores aqui no grego, mas a gente está aqui no português também, tá? Então vamos lá. A visão geral do versículo. Ponto principal. Qual é o principal ponto desse texto aí? Mostrar porque o amor do mundo é incompatível com o amor de Deus. Essa é a ideia, certo? Ele disse lá, olha, o amor, quem ama o mundo não pode amar a Deus. O amor do Pai não está nele, ou seja, o amor pelo Pai, certo? O amor pela pessoa do Pai não está nele, nessa pessoa que ama as coisas que há no mundo. Basicamente é isso que ele quer mostrar, ou seja, como eu até coloquei, né? É como se ele dissesse assim, olha, não tem espaço para você amar o mundo se você ama a Deus. E se você ama a Deus, não tem espaço para você amar o mundo. E não tem espaço para você amar o mundo se você ama a Deus. E não tem espaço para você amar a Deus se você ama o mundo. Enfim, não tem espaço, meu amigo. Só tem espaço para um amor na nossa vida, certo? Ou a gente ama a Deus, ou a gente ama o mundo. Os dois são incompatíveis. Por quê? Exatamente porque uma coisa é oposta à outra, certo? Aquilo que faz parte do mundo é basicamente diferente daquilo que faz parte da pessoa de Deus. Não sei se você está conseguindo me compreender, mas basicamente é isso que o autor está querendo mostrar para a gente. Olha, uma coisa é totalmente diferente da outra. Não fique tentando aí você, certo? Digamos assim, relacionar as duas coisas. Não dá para você relacionar as duas coisas. É como diz o filósofo, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e vice-versa, né? Basicamente, são absolutamente diferentes. Não dá para a gente poder simplesmente relacionar as duas. Então, exatamente pensando nisso, a gente pode pensar aqui, por exemplo, na expressão hot, ou seja, porque, pan, tudo, to en to cosmo, tudo que há no mundo. Então, porque tudo que há no mundo, certo? Porque tudo que há no mundo. Ou seja, com essa expressão aí, o autor faz uma indicação geral. Está dizendo assim, ó, tudo que há no mundo. Aí você podia pensar, mas tudo que há no mundo é muita coisa, professor. É mesmo, é muita coisa, certo? Muita coisa. Então, é como se ele dissesse para a gente de forma dedutiva, apresentasse para a gente um ponto de forma dedutiva. O que é dedutivo? Né? Se você não lembra aí o que é dedutivo é aquilo que vai do geral, certo? Do geral para o particular.
O que vai do geral para o particular é dedutivo. E o que vai do particular para o geral é o que é indutivo. Se fosse você, eu anotava isso, certo? Como eu não sou você, né? Mas anote isso, porque é algo importante, faz parte totalmente do que é o pensamento, epistemologia, estudo bíblico, indutivo, né? Do particular para o geral, enfim. Estude isso aí, porque vale a pena, faz sentido estudar isso, tá bom? De todo modo, ele está partindo do geral para o particular. Como assim? Ele diz assim, tudo aquilo que há no mundo, tudo aquilo que há no mundo. É muita coisa? Então vamos salientar o que é cada uma. Vamos exemplificar, vamos exemplificar, e a outra palavra é especificar, certo? Vamos especificar. Ou seja, quando ele diz tudo aquilo que há no mundo, o que há no mundo? Vou dizer agora, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida, aliás, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Ele vai exemplificando, certo? Cada uma dessas coisas. Por quê? Porque é muito geral. Se ele parasse nesse ponto, se ele parasse aqui, nesse ponto aqui, ó, que ponto? Tudo aquilo que há no mundo. Se ele parasse aqui e não falasse mais nada, a gente ficaria perguntando, mas como assim? Tudo aquilo que há no mundo. Tudo aquilo que há no mundo é muita coisa, como eu coloquei. Então vamos facilitar isso, vamos ajudar, vamos entender isso de uma forma mais prática, certo? De uma melhor forma, certo? Vamos estudar isso de uma forma mais tranquila. Então, como é que a gente faz? A gente aplica isso de uma forma mais específica. E que forma específica é essa? Está aqui, re epithemia tes sarcos, a concupiscência da carne, a concupiscência da carne, re epithemia tes sarcos. Como eu já coloquei, a palavra para concupiscência aparece 38 vezes no Novo Testamento. E aí a gente pode eu até já salientei isso um pouco, mas deixando isso ainda mais claro, ela somente aparece 3 vezes com uma conotação positiva, certo? As outras são negativas, certo? Então vamos lá. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta parte. Eu já até li esse texto aqui, desejado ansiosamente. A palavra epithemia, ela aparece, pelo menos a raiz da palavra, ela aparece 2 vezes aí, certo? Assim, com a sua raiz. Então, como eu falei, é como se ele dissesse, eu tenho desejado desejosamente ou ansiado ansiosamente, certo? Ele usa 2 palavras diferentes por uma questão de estilo, mas a ideia é a mesma, certo? Então, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Ou seja, a palavra epithemia aparece de forma positiva. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo. Aqui também é a palavra para epithemia. Epithemia. Certo? E aqui também, ora, nós irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo, epithemia, e ver-vos pessoalmente. Então a palavra epithemia aparece aqui também, certo? Então 3 vezes no Novo Testamento de forma positiva. As outras ocorrências, ou seja, são 38, menos 3, né? Então, 35 vezes, as outras 35 vezes, elas trazem uma afirmação geral, certo? Mas, eu estou lendo aqui a outra, né? Em todas as outras ocorrências, o significado é negativo em termos morais,
como é o caso no texto em questão. Ou seja, aqui a palavra epithemia é concupiscência, é um desejo absurdo da nossa carne de não querermos abrir mão daquilo que nós tanto queremos. Sendo assim, epithemia nesse caso vai ser negativo, certo? Sentido negativo. Então a expressão ela é mais uma afirmação geral que será especificada nas próximas duas questões, ou seja, a concupiscência da carne. É interessante ele colocar isso, é como se ele dissesse aqui de uma forma mais geral. Sabe o que é concupiscência? Mais uma vez, ele está indo do geral, né, para o particular. Tudo aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne, aí ele fala, a gente poderia pensar, o que é a concupiscência da carne? A concupiscência da carne já nos faz entender que é uma concupiscência, um desejo da nossa natureza pecaminosa. É aquilo que a gente deseja que é ruim. Basicamente isso, certo? Basicamente isso. Aquilo que a gente deseja que é ruim e que a gente não consegue abrir mão. Porque eu acredito que se ele está falando da nossa natureza pecaminosa e a gente abre mão daquilo, a gente está sendo tentado, a gente vence aquilo não é uma concupiscência para mim. Concupiscência, meu amigo, é quando você não consegue dizer não. É quando você cobiça, você quer e você vai lá e faz contra Deus, certo? Essa é a ideia de concupiscência, certo? Então, nesse sentido, concupiscência no sentido, obviamente, né, epifemia no sentido negativo de concupiscência. Sendo assim, quando a gente coloca aqui a expressão é uma afirmação mais geral, é como se ele dissesse, ó, concupiscência da carne, é ruim, é geral. Vamos aplicar aqui de uma forma mais específica. Vamos lá, então. Kai epithemia ton ophthalmon, ou seja, a concupiscência ton ophthalmon dos olhos. Então, é aquilo que você deseja de ruim. Mas deixa eu ser mais específico agora. É a concupiscência daquilo que você vê. Eu não consigo deixar de lembrar de Tiago, né, quando ele fala lá sobre a forma como o pecado nasce no nosso coração, né? Nós cobiçamos, nós damos luz ao pecado. Deixa eu ler para não ficar explicando aqui, certo? Deixa eu ler isso que é melhor. Exatamente, é Tiago 1,14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o seduz. Inclusive, a palavra cobiça em Tiago, olha, veja só você, né? A gente descobre as coisas sem querer às vezes. A palavra para cobiça, estou lendo aqui, pessoal, é Tiago, certo? Tiago 1,14, certo? Tiago 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, ou seja, epithemia, então cada um é tentado pela sua própria epithemia. Então, a epithemia, depois de ter, ou seja, a cobiça, depois de ter havido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse texto aqui ele é muito impressionante. Eu fico impressionado realmente com ele. Ou seja, a concupiscência, a cobiça, a vontade dos olhos, certo? É assim que funciona. Cada um é tentado pelos seus próprios olhos, pelaquilo que você deseja. E aquilo que você deseja atrai você e seduz você. Ou seja, aí você já caiu, meu amigo. Então, a cobiça, ou seja, o desejo desenfreado, aquilo que você tanto quer, depois de haver concebido, ou seja, você fez aquilo que você queria fazer, que os seus olhos desejaram, então isso dá à luz o pecado, você consuma esse pecado. E o pecado, uma vez consumado, depois que você fez aquilo que você tanto queria fazer, começou aqui na sua cabeça, né? Consumou-se completamente, então gera a morte. E é interessante, inclusive, esse texto, a gente não está comentando Tiago, né? Mas se você prestar atenção, aí tem um paradoxo, certo? Dar à luz o pecado
e o pecado que é dado à luz gera o quê? Gera morte. É interessante porque alguém que busca o pecado é alguém que busca a vida, busca uma vida melhor, né? Uma vida de mais satisfação na sua própria carne. E isso gera morte, certo? Isso gera morte. É impressionante notar isso aí, mas isso é assunto para uma outra questão, né? Mas enfim, vamos pensar aqui que é a concupiscência dos olhos. Esses olhos, essa epifemia, ela começa naquilo que nós desejamos. Cada um é tentado por aquilo que é a sua própria cobiça, o seu próprio desejo. Então, o ponto é mostrar que os nossos desejos, eles são ativados por aquilo que nós vemos. Os nossos desejos, preste atenção nisso, eles são ativados por aquilo que nós vemos. Se você não vê aquilo que você deseja, você não vai pecar, pelo menos naquilo que você não viu, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Tem esse ditado aí, que tem alguma verdade nisso. Se você não vê aquilo que você não deseja, aquilo não tem culpa, não tem tanta diferença para você. Mas, se você vir aquilo que você deseja e você der vazão ao seu desejo, então você realmente você vai cair no pecado, seu pecado vai ser consumado. Ou seja, ao verem o que as pessoas, o que elas desejam, elas cobiçam. E a concupiscência é a primeira parte, certo? A cobiça é a primeira parte da concupiscência da carne. É como se ele dissesse, olha, é assim que funciona a nossa carne. Você acaba desejando aquilo que você não pode ter, você cobiça, você quer aquilo que não pode. E isso gera em você uma vontade de querer mais, de poder querer consumar o seu pecado. Enfim, seguindo adiante aí, então a cobiça, né, é a primeira parte da concupiscência da carne. O texto prossegue quando ele diz re alazoneia tu bio, certo? Tu bio, ou seja, a concupiscência, na verdade aí é a soberba da vida, como foi traduzido pela atualizada, mas uma outra forma também seria, como eu já até coloquei, né, traduzir seria o orgulho das posses, ou daquilo que se pode possuir nesta vida. Ou seja, João está dizendo aí, ó, o que são as coisas que há no mundo, né? Geral. Concupiscência da carne, os desejos da carne, tudo aquilo que a carne deseja, a nossa natureza pecaminosa. A concupiscência dos olhos, o desejo do que vem para os nossos olhos, o que os nossos olhos desejam que a gente não quer abrir mão. E ele diz, a cobiça, o orgulho pelas coisas, pelas posses. O orgulho pelas posses. Para mim é muito interessante ele colocar isso, porque aquilo que você deseja e aí você de fato alcança, digamos, de forma material, aí você ainda vai se orgulhar daquilo para as pessoas. Já parou para pensar nisso? Ah, mas olha aqui o meu carro, olha aqui a minha casa, olha aqui o meu celular, olha aqui o meu computador, olha aqui, enfim, aí você fica, como é que se diz? Você fica ostentando, era a palavra que eu estava procurando, você fica ostentando as coisas, certo? Mostrando para as pessoas, se orgulhando. Eu não estou dizendo que o crente não pode ter nada, é claro que ele pode ter, é claro que Deus dá para as pessoas algumas posses para que elas cuidem bem daquilo, certo? Esses dias eu ouvi uma senhora na igreja, o professor estava na escola bíblica dominical, e essa senhora fez uma observação muito perspicaz. Ela disse, professor, Deus não dá nada para ninguém, Deus só empresta. E aquilo foi fantástico. Eu lembro até que o professor vibrou com aquela afirmação daquela senhora e disse, olha, por mim essa escola dominical, ela se pagou, né? Ela já valeu a pena nisso aí que a senhora falou. E é exatamente isso. Deus não dá nada para ninguém, meu amigo. Deus empresta. O que você tem é porque Deus
deu para você usar, fazer uso e depois prestar contas, certo? É como se você alugasse um carro. Aquele carro que você alugou não é seu. Quando você chegar lá para devolver lá na locadora, né, de carros, você vai ter que lavar o carro, você vai ter que, ou se você não lavar, você vai ter que pagar para alguém lavar lá, você vai ter que dar conta de quantos quilômetros você rodou, você vai ter que dar conta se o carro está arranhado ou não. Quando Deus faz isso com você, quando Deus lhe dá alguma coisa, é porque Ele está lhe emprestando. Não sei se você está entendendo isso. Deus está emprestando para você. Então não faz sentido aqui você ter soberba, você ter orgulho, você ter essa vontade de mostrar simplesmente para as pessoas: olha aqui o que eu conquistei. Você não conquistou nada. Quem conquistou foi o Senhor Deus. Aí Ele emprestou para você. Não estou aqui diminuindo a sua capacidade de você poder alcançar alguma coisa. Não é disso que eu estou falando. Deus pode dar dons. Deus deu dons. Mas olha isso. Até a sua habilidade de conseguir alguma coisa foi Deus que deu para você, meu amigo. Não foi você que conseguiu. E é por isso que 1 João disse: olha, isso aí é do mundo. Você ficar se consumido pelas coisas desse mundo e no orgulho pelas coisas desse mundo, isso aí é incompatível com quem ama a Deus. Quem ama a Deus agradece pelas coisas que tem. Não estou dizendo que quem ama a Deus não pode ter nada na vida. Não é disso que eu estou falando. Mas quem ama a Deus não vê nessas coisas a satisfação aqui da terra. Não vê nessas coisas uma forma de dizer: olha como eu sou importante, como eu sou capaz. Para usar a linguagem aí da internet, né? Olha como eu sou o bichão mesmo, né? Tem um meme assim. Pois é. Olha, não é assim que funciona. João está dizendo aqui para a gente: isso aí é incompatível com quem ama a Deus. É por isso que quem faz isso, quem tem soberba pelas coisas deste mundo, pelas posses deste mundo, não tem capacidade de amar a Deus, porque uma coisa é incompatível com a outra. É interessante que em 1 João 3,17 essa palavra aparece de novo, a palavra bios, certo? E é a palavra aqui para aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Pessoal, note aqui, isso aqui é muito importante. Olha o que João está dizendo. Olha, se você possui coisas deste mundo aqui, essas coisas das quais o mundo tanto se orgulha, das quais o mundo tanto lança mão como uma coisa que é a sua conquista. Olha aqui o que eu conquistei. Pois é. Aí você tem essa coisa, você tem esses bens, essas coisas deste mundo. Seja lá o que for, seja lá uma conta corrente que está sobrando dinheiro, seja lá um dinheiro investido, seja lá um carro que você tem e o irmão está precisando de uma carona e você pode ajudar, mas você não está nem vendo para ele, porque você quer fazer outra coisa da vida. Seja lá o que for, se você ama a Deus, você vai ajudar esse irmão. Mas ele diz aqui: se você vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, ou seja, fechar para ele o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É a mesma história aqui, pessoal. Como é que alguém pode amar a Deus e não ama o seu irmão? Como é que alguém tem as posses deste mundo e ao invés de ajudar o irmão em necessidade, fica lá se orgulhando: como essas coisas que eu tenho, elas satisfazem o meu coração. Não pode permanecer nele o amor de Deus. Ou seja, vou colocar aqui bem grande, não tem espaço. Bios, com significado de posse, é usada nas 5 das 6 vezes em que a palavra aparece nos sinóticos. Portanto, a soberba das posses dessa vida
é a segunda parte do que é considerado a concupiscência da carne. Que é a concupiscência da carne, aquilo que você cobiça e aquilo que você tem de soberba das coisas deste mundo. É isso que é a soberba, aliás, a concupiscência, a epifemia da carne. Ok? Paramos por aqui. Na próxima aula, nós continuaremos o versículo 16. Valeu, grande abraço, até mais.